Olá, tudo bem? Esse é o programa IF Imitando, criado pelos alunos do campo de Barra do Garças. E o episódio de hoje é sobre o bullying. Alguns alunos relataram experiências que ocorreram em sua vida. E o intuito desse programa é trazer temas relevantes, polêmicos, dinâmicos e interativos para a comunidade escolar e região do Araguaia. O que é bullying para você? Bullying para mim é uma brincadeira de muito mau gosto que pode trazer muitos danos à saúde mental das pessoas. Bullying para mim é um comentário de ofensa que deixa a pessoa muito triste, que ofende. Esse é o sentido do bullying. É algo que você fala, pode ser até na brincadeira, mas isso machuca alguém. Isso pode ser bullying ou simplesmente tratar uma pessoa mal, falar mal dela, falar coisas que não são adequadas, né? Por simplesmente ela ser quem ela é ou por aparência. É uma ofensa que você faz com as outras pessoas e deixa a outra pessoa triste, como se fosse uma brincadeira de mau gosto. É uma completa falta de desrespeito das próprias pessoas, entre elas, né? Pra mim, quando uma pessoa faz bullying com a outra, é porque ela não se sente completa de si mesma e sente a necessidade de transferir essa insatisfação consigo mesmo nas pessoas. É quando uma pessoa que não tem senso, não tem... não é uma pessoa que não sabe lidar com as outras e fica fazendo preconceito e bullying com eles. Porque isso que é uma pessoa que gosta de magoar os outros, mas só que quando magoa ele, a pessoa não importa, acha que tem que fazer igual com os outros, mas, na minha opinião, não tem que fazer e dar o troco nos outros, igual tipo vingança. É o pré-julgamento de alguma pessoa ou determinada coisa. É você pré-julgar sem saber, sem conhecer e desrespeitar, principalmente. Tanto opinião como físico, psicológico. Não saber lidar. Você já sofreu bullying? Já. Sim. Já sofri desde criancice até agora, ultimamente. Sim, bastante. Já sofri bullying quando eu era mais nova. Já, muito. E aqui no IF? Aqui no IF não. Já sofri bullying. Como foi? Triste, né? Constrangedor. Muito ruim. Na adolescência eu era muito magrela, tinha as pernas tortas e tinha pintinhas, sardinhas no rosto. E aí o pessoal me chamava ou de galinha cocazinha, ou às vezes me chamava de Olivia Palito, ou perna de batatinha frita, essas coisas assim, quando a gente tem alguma diferença dos outros, né? Sim, quando eu era mais novo, na escola eu era bem gordinho, aí me faziam bullying comigo por eu ser mais gordinho, assim, sabe? Várias vezes na minha vida eu já fui chamado de macaco, cabeçudo, que era para uma criança era horrível ver aquilo, ainda mais de outras crianças. Eu sempre fui excluído. Nossa, eu me sentia horrível, comecei a odiar meu corpo. Isso também afetou minha psique, né? Afetou os problemas psiquiátricos que eu tenho hoje. Mas, assim, eu evoluí como pessoa depois disso. Eu sofri bastante bullying sobre o meu corpo e sobre o meu cabelo. E eu pensei muito em mudar sobre isso e eu usava bastante roupa larga para esconder. Eu já pensei diversas vezes em acabar com tudo em relação à minha vida. Eu alisava bastante meu cabelo, eu odiava tudo sobre mim. Então foi bem difícil essa fase e eu tive muito apoio dos meus familiares. Tristeza, né? Muito triste, chora, fica meio magoado. Aí quando volta no passado, eu fico muito triste quando eu tô aqui quieto do nada, aí eu vi uns pensamentos do passado que eu sofri por causa do preconceito. Isso é muito ruim para nós, porque nós vai crescer até nossa vida adulta e vai lembrar do passado como que era difícil. Eu sofri bullying desde o primeiro ano e eu era totalmente excluída. E eu também sofri o castigo do silêncio por nada, assim, simplesmente por eu ser eu. As pessoas, no caso as crianças também me ignoravam, me empurravam no chão, aquelas coisas assim, sabe? Me excluíam, falavam que se você não vestir tal roupa, se você não cantar tal música, você não vai participar e todo mundo vai te excluir. E depois que eu fui crescendo, eu também continuei sofrendo bullying e sofri racismo, me chamavam de macaca, falavam que o meu cabelo era de bucha.
e falavam muita besteira, sabe? Chamavam os outros de puta, essas coisas, e só piorava. Só que aí eu aprendi a não deixar levar isso pro coração e cuidar do meu psicológico, porque eu acabei entrando em depressão e tive ansiedade. Tenho um problema com isso até hoje, mas eu tô me tratando. E o certo é procurar um psicólogo que fala, né? E procurar um responsável para falar o que tá acontecendo. Porque se você não falar, vai continuar. E eu fiquei com medo de falar e continuou e só piorou. Eu acho que de tristeza, tipo assim, de raiva, de tristeza, porque você não tá pedindo pra sofrer bullying. E quando você sofre, aquilo ali fica pro resto da sua vida, você nunca vai esquecer. E igual, até hoje mesmo eu lembro de quando eu sofria. Por questão de eu ser um pouco mais gordinho, quando eu era menor, sobre eu ser mais afeminado. Então, isso sempre teve na minha vida quando eu era menor. Hoje em dia é menos, mas ainda tem de vez em quando, na rua, em qualquer lugar. Olha, eu acho que o bullying é muito constante, pelo fato que eu sou gay. E, tipo assim, eu acho que a gente sempre tá nessa questão de levar bullying, principalmente na rua, pelo nosso jeito. E também pelo fato que, quando eu era menor, tipo assim, antigamente era mais constante essa coisa do bullying, né? E hoje em dia a gente, tipo assim, tem que visar muito, porque é uma coisa que afeta a gente. Até hoje me afeta, a saúde mental e tudo mais. E antigamente era mais ainda, porque eu não tinha esse preparo mental, sabe? Eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era ainda. Então eu acho que ouvir de outras pessoas é pior, sabe? Eu acho que o bullying é isso. Eu acho que a gente deve evitar, porque é uma coisa que, tipo assim, afeta a saúde mental da gente. E, tipo, afeta mais no presente agora do que no passado, entende? Eu acho que quando a gente sofre bullying, a gente tem que falar o que a gente está sentindo com uma pessoa que a gente sente confortável em conversar. Porque isso é muito bom, você consegue não dar, faz criar tipo uma barreira, você não começa a não dar moral para isso, sabe? Porque você é muito mais do que um bullying, entendeu? E é muito bom quando você pode conversar com a pessoa que você se sente acolhida. Hoje, se eu estivesse passando por um bullying, hoje eu já passo um bullying diferente, né? Pelo fato de ser gordinha, sobrepeso. Então eu já sofro outro tipo de bullying. Levo na esportiva, procuro não me focar nisso. Às vezes eu dou umas respostas grosseiras com a pessoa que está sendo indelicado comigo, o que eu acho que também não é o certo, mas é uma forma de defesa. E teve um tempo que eu também já pratiquei isso, né? Que era... Eu comecei a praticar com os outros e tal. Os outros praticavam comigo, eu pensava, vou resolver isso na base da violência, né? Devolver fogo com fogo. Cara, depois tu pega e fica prestando atenção assim. Não serve isso. Pra que eu vou pegar e devolver violência pro cara? Basicamente comecei a ignorar. Tipo, o cara tá fazendo isso porque ele provavelmente tá querendo atenção. E eu basicamente tô dando atenção pra ele. Ele tá querendo algo pra ele menosprezar, pra sentir algo maior. Eu particularmente comecei a ignorar isso. Comecei a tentar ser amigo do cara e tal. A maioria das vezes eu consegui lidar isso com bullying dessa forma. Tipo, sendo amigo do cara ou tentando entender o lado dele e tal. E foi isso. Superei. Antigamente não se falava em bullying, né? A gente entendia isso como assim, se a gente chorar, se eu fosse para casa com isso na cabeça, a mãe acabava brigando, colocando a gente de castigo, ou dava um sapo e falava, menino, supera. E a gente acabava superando mais com medo de apanhar da mãe, do pai, e aí acabou passando. Doloroso a situação, porque você cria traumas e uma repressão com si mesmo, né? Você vai se retraindo. Eu tenho muito problema hoje em dia com aceitação devido a tudo que tive que passar durante a vida. Mas eu nunca deixei que isso me afetasse diretamente e que mudasse a minha personalidade, quem eu sou e que mudasse a minha forma de agir diante das pessoas. Se as pessoas me tratam dessa forma, vamos tratá-las melhor, não se igualar a elas. No tempo, né, que eu sofri, eu não fiz nada. Tudo que eu fazia era chorar mesmo. Mas hoje em dia eu faço terapia, o que me ajuda bastante em relação a isso. Com um tratamento psicológico eu estou fazendo agora. Hashtag não ao preconceito e ao bullying, porque não faz sentido, porque a pessoa
pode ser de qualquer jeito a aparência, mas o importante não é a aparência, e sim o coração. Na época em que eu sofria bullying, eu recorria a pessoas que tinham o poder da situação, né? Entre aspas. Quando acontecia na escola, recorria ao diretor, coordenador. Quando acontecia em casa, eu conversava, em casa assim, na rua, eu conversava com os meus pais a respeito. Mas eu sempre fui muito contra todo esse pré-julgamento das outras pessoas. Assim, gente, se você sofre bullying, não guarda isso pra você, é difícil. Eu fui tentar com um processo contra uma pessoa, eu fiquei... quase tive uma crise de ansiedade. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que denunciar essas pessoas, tem que falar que elas estão erradas, não pode se deixar se prender por causa delas. Elas são as erradas, vocês são as vítimas. Mesmo que alguém pode falar, tipo, ela que é chata, ou ela é assim, assim, outro. Não, denuncie essas pessoas, gente, bora acabar com isso. E é isso. Olá, o meu nome é Denisa, eu sou tradutora e intérprete de Libras aqui no campus, eu também estou atuando na coordenação de apoio ao discente e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o bullying. A gente percebe que ocorrem diversas situações de bullying aqui na escola. Os alunos, eles sofrem de alguma forma, mas eles não querem se expor em relação ao bullying. E muitas vezes a gente não fica sabendo, porque eles sofrem calados, não chamam nenhuma pessoa da instituição, nenhum servidor, e sofrem aquilo calado. O que eu quero dizer para vocês é que quando isso acontecer, uma brincadeira que você não se sentir bem, que achou que aquilo ali não foi legal, ou qualquer piada, qualquer ato de bullying, que você se sinta humilhado, você pode procurar qualquer um de nós, qualquer servidor que estiver aqui na escola e fazer a denúncia. Não precisa você se expor. A sua identidade a gente não vai revelar se você não quiser, porque as medidas elas precisam ser tomadas, a gente precisa fazer alguma coisa, mas se nós não sabemos, fica difícil. Então é importante que vocês chamem nós, qualquer pessoa, qualquer servidor aqui da instituição e faça a denúncia para a gente poder tomar as medidas cabíveis. E qualquer coisa que precisarem, estamos à disposição de vocês, tá bom? Então não sofram calados, não fiquem quietos, uma coisa que precisa ser combatida. Às vezes a pessoa que está praticando bullying, ela nem sabe que ela está praticando, porque às vezes é um amigo que está fazendo uma brincadeira e você não acha legal. E é uma coisa que a gente precisa conversar e a gente precisa falar sobre isso, então a gente precisa que vocês falem sobre isso também. E é isso. Beijo, tchau. Oi, eu sou o Rafael, eu sou psicólogo aqui da FMT, Campus Barra do Garças. O bullying, ele é tipificado como crime por uma lei de 2016. E ele é classificado como uma intimidação sistemática. O que é isso? É uma forma de violência física ou psicológica que acontece repetidas vezes. Então, é sistemático por isso, ela se repete com frequência, com algum padrão. Quando a gente fala de bullying, é um tipo de violência que acontece no ambiente escolar. E quando a gente fala de escola, a gente tem que lembrar que a escola é um recorte da sociedade. Então, tudo que tem na sociedade, na comunidade onde a escola está inserida, tem também dentro dessa escola. Tanto as coisas positivas, as virtudes da sociedade, das pessoas que compõem a nossa comunidade, quanto as coisas ruins também. E por que existe bullying? Porque existe violência na sociedade. Existe discriminação, existe preconceito, existe racismo. E o bullying é a manifestação dessas violências dentro do ambiente escolar. Qual que é o papel da escola no enfrentamento ao bullying? É trazer à tona todas essas discussões, promover uma reflexão sobre inclusão, sobre preconceito, sobre racismo, sobre diversidade sexual. O papel da escola é transformar a sociedade. Então, quando a gente trabalha esses assuntos, quando a gente promove essa reflexão, a gente consegue, mesmo que pequeno, mas a gente consegue promover alguma mudança. O que o estudante deve fazer quando ele sente que está sendo vítima de bullying? Ou quando ele percebe que algum colega está sendo vítima de bullying? Procurar ajuda, não importa de quem.
procura um amigo, procura um pai, procura um profissional, um professor, quem você sente mais confiança, quem você sente mais à vontade, mas peça ajuda, não sofra sozinho.